pessoas ficam com medo. Às vezes medo de errar de novo. E aí, o que que elas vão fazer, Bia, se elas têm medo de errar de novo? Elas, primeiro, é, elas precisam chorar sobre aquele defunto. Então, elas têm que fazer o luto do que ficou para trás. Porque muitas pessoas não fazem esse luto, né? Então, as pessoas têm que fazer. Tem passos, né, para recomeçar. Pode? Nós vamos falar disso agora? Se você quiser falar de outra coisa também, Hã? fica à vontade. Ah, não, isso Aqui aí a é gente pode livre. Aqui a falar isso, né? gente... Então, então é livre. Então, assim, nós precisamos, né, pensar que, por exemplo, as pessoas falam, né, aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Né? Então, a pessoa, às vezes, que erra ou que comete algum erro, fala, não, vai ser sempre assim comigo, não vai dar certo, porque pau que nasce torto, morre torto. Esse investimento não vai dar certo de novo, esse novo casamento não vai dar certo de novo. Né? E ficam essas crenças limitantes que vão nos cercando. Né? Mas o que acontece? O pau nasce reto, o que entorta ele ao longo do tempo, né? O que entorta um pau ao longo do tempo? São as intempéries, são as dores que ele passa, são as frustrações, né? São aquelas energias negativas que vêm. Mas se você pensar, né? Esse pau pode ficar reto de novo, né? Ele pode voltar a crescer de uma forma mais homogênea, né? Por quê? Porque a gente, não importa a dor, a frustração ou o luto que você está passando agora, né? Existe a chance desse pau torto ficar reto. Por quê? Então, eu falo isso agora não em nome... Eu estou usando essa questão do pau que morre Alguém torto lembrou aqui, viu, por Bia, causa do seguinte. Eu não estou Foi a falando... Amanda, lembrou, e eu lembrei na hora também, que é a síndrome da Gabriela. Você conhece, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer Aham, assim. Como se a é isso vida não mesmo. tivesse, como se você não É, fosse capaz de modificar, né? Suas coisas externas é, e internas também, né? Internas. Você é capaz de, igual você falou, porque não ressignificar, importa... né? E assim, não importa a dor, a frustração, a limitação financeira que a gente está hoje, né? A gente pode mudar. Isso não sou eu que estou falando. Isso são as neurociências que dizem. Porque nós podemos refazer as nossas sinapses nervosas. Essas sinapses neurais nossas podem ser reprogramadas. Então, não sou eu que estou falando sobre essa questão. Isso as neurociências que falam. Então, olha só. Mas a gente pode mudar. Então, não é só pela ação do Espírito Santo da nossa vida, da nossa relação com Deus, das nossas amizades. Tudo isso interfere no nosso apoio, né, para que a gente faça mudanças. Mas o nosso cérebro, ele tem toda a capacidade fisiológica de mudar, não é isso? A Você, psiquiatra, sabe melhor do que plasticidade, né? isso. Então, assim, neuroplasticidade. Mas, assim, tem alguns passos para a gente fazer essas mudanças, né? E o primeiro passo é a gente reconhecer que algo não está bem na nossa vida. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa capacidade de olhar o que não está bem, né? Olhar para o seu corpo, para a sua saúde, o que não está bem aqui, né? Para o seu casamento, para a sua vida, para os seus relacionamentos. E assim, isso não está bem, isso precisa ser mudado. Então, reconhecer, olhar para o que precisa ser mudado. Reconhecer que algo precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, Peraí, então para na primeira o coisa. primeiro passo é o reconhecimento. Para na primeira coisa. Vai ter mais Vamos uns lá. passos. Já teve alguém aqui até que falou dos passos. Mas Tem. aí, Bi, o que me faz pensar é o seguinte. Hum, Eu até fala. sugeri, a Débora está mandando um olá aqui, e Débora. Débora está estudando psicologia. É, Ei, Renatinha, ó, a Renatinha Renatinha é meio paciente, ó, Cândida, tá entrando aqui. Pode falar aí pra minha claro. paciente. Mas Ah, o que que acontece? Mas aí eu até sugeri que se alguém que tivesse acesso, que pudesse dar uma olhada num livro chamado Cavaleiro, né? Preso na Armadura, porque você ah, falou ó,
uma O coisa é o Cavaleiro seguinte, Preso da olhar Armadura. o que não está bem é olhar dentro de si mesmo, olhar É, o sistema, a gente fala sistema, né? Porque a gente é sistêmico, olhar o é, que você vive, o ambiente, a família, o trabalho que você vive. E ter um olhar, mas não é um olhar qualquer, né, Bia? É um olhar buscando a verdade, buscando a verdade é, da sua vida. Porque não é um olhar, esse primeiro olhar, ele não é muito muito, compassivo, de compassivo, não é aquele olhar pois é, passando mas a isso mão na é nossa cabeça, doloroso. não. É um olhar, eu sei, é um olhar que não é compassivo, é um olhar que tem que ser olhado com a verdade. A gente tem que ficar desnudado perante a gente mesmo para a gente entender o que que não está Não bom, é? não é Pois é, mas, mesmo? mas esse enfrentamento ele é necessário, né? Não tem outro jeito. Se você, me fez lembrar Precisa aquela ser feito. passagem que Jesus fala assim, você ama o que conhece. Então, se você tem que se conhecer, você, você tem que ver quais são suas Primeiramente, né? fraquezas, o que, que você está vivendo, porque só a partir da verdade do que você é e do que você vive é que você vai poder repensar e retrabalhar isso. Eu estou falando alguma coisa muito fora da realidade ou é isso mesmo? Não, eu tô lembrando do Cavaleiro, né? Que é esse personagem desse livro que ele está falando aí, gente, que é um livro muito interessante, que é de leitura, assim, até fácil. Se alguém quiser, eu tenho Tem que ele comprar, tem que comprar. digital aqui, eu posso. Ah, não, tem que comprar. Mas eu posso compartilhar depois. Esse cavaleiro faz uma viagem, né? Então, primeiramente, ele entra no castelo, em alguns castelos, né? E esse primeiro enfrentamento é no Castelo da Verdade, né? Onde ele tem que se despir e olhar para dentro de si. E às vezes olhar para dentro da gente mesmo é doloroso. Então a gente fica vivendo aquela vidinha, a gente fica aceitando as coisas do jeito que são, a gente fica tocando a nossa existência de uma forma no automático, né? No automático, naquele status quo. E outra coisa, ali naquela condição onde ninguém mexe, né? Porque ali tá bom para você, por quê? Porque se mexer um pouquinho, vai entrar no que você não quer ver. Então você tem que E, querer ver o que está e a errado. Marilé Lede Santos, ela colocou uma coisa aqui que ainda tem esse detalhe também, né? Que quando você começa a se conhecer, no caso do Cavaleiro Preso da Armadura, ele cria uma imagem de si mesmo que ele coloca para os outros, né? Essa imagem, né? Que é É, essas faces, alguns vão chamar de máscaras, né? Tem livros sobre isso também, né? sim, E é, também tem uma coisa, à medida que você vai mudando o seu interior e vai mudando suas opções, a Marilene lembrou bem que isso acaba que muitas pessoas até estranham, vão estranhar a sua postura, né? Mas ainda assim é sim, necessário. Você tem que trabalhar dentro da verdade. Outra coisa que a Débora colocou aqui, né, que acredito que nós seres humanos projetamos toda a nossa frustração e nossa vivência no outro, achamos que a culpa é do outro. Temos tendência da falta de autoconhecimento. Que é essa coisa de você tomar para si a responsabilidade da sua vida. Porque se for para você ficar fazendo sim. uma análise da sua vida, colocando culpa no outro, aí, É fácil, e aí né? fica difícil, porque nós até conversamos isso lá no Perdão, que se você começar a responsabilizar o outro pelo seu sofrimento, pela sua vida, pelo que você está vivendo, você não o outro não é objeto de transformação na sua vida. O outro segue o caminho dele, né? Ele não Você vai que é seguir o seu caminho. objeto da sua transformação. Se você consegue transformar a si mesmo. Você, você tem a ilusão de que você Sim, vai fazer alguma coisa para que o outro mude, que o outro vai se comportar da maneira como você deseja, isso é uma ilusão, né? E uma ilusão que é expectativa, né? é, Lá no livro, né, tem a Rebeca lá, que é um passarinho,
E ela diz assim, quando você aprender a É. aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores, Ah, é muito bom né? que ela Porque você vai falava. criando a expectativa de que o outro vai te É, atender às suas necessidades, e quando ele não atende, você se frustra, você fica desapontada. Mas não somos o único objeto que é é, capaz de mudança, somos nós com nós mesmos, né? É nosso interior. sim. E às vezes o outro até pode mudar a partir da nossa própria mudança. É, às vezes no ambiente familiar, né? Você fica buscando a mudança no outro, buscando a mudança no outro. Mas se você muda, às vezes, uma atitude, eu falo isso com as mães, às vezes. Por exemplo, uma criança que grita, que está nervosa, né? Se a mãe para de gritar, por exemplo, se ela muda, automaticamente aquela criança também vai parar de gritar. Entendeu? Então a gente pode ser agente da transformação do outro, entre aspas, né? A partir A da partir da nossa nossa própria própria transformação. transformação. Até porque o outro vai ter que conviver com esse novo eu, né? Então, se a gente está subindo os É, degraus, a pessoa tem que ir subindo junto, né? Porque é verdade. Não pode ficar para trás, não, gente. esse é o primeiro passo. Então, é o autoconhecimento. É,